O Homem no Espelho. Essa história foi contada por Renata, que vivia em um pequeno apartamento no centro de Curitiba. Tudo começou quando ela comprou um espelho antigo em um mercado de pulgas. Era um espelho grande, com uma moldura de madeira esculpida à mão, cheia de detalhes que pareciam contar uma história própria. Renata pendurou o espelho na sala, achando que ele daria um charme vintage ao ambiente. Nos primeiros dias, nada parecia estranho, mas com o passar do tempo, ela começou a perceber algo incomum. O reflexo do espelho parecia ligeiramente fora de sincronia com a realidade. Certa noite, enquanto assistia à TV, algo no espelho chamou sua atenção. No reflexo, viu um homem parado no corredor, de costas para ela. Seu coração quase parou. Ela olhou diretamente para o corredor, mas não havia ninguém ali. Quando voltou a olhar para o espelho, o homem ainda estava lá, imóvel. Renata tentou se convencer de que era sua imaginação pregando peças, mas as coisas só pioraram. Às vezes, ela sentia como se estivesse sendo observada, mesmo quando estava sozinha no apartamento. Objetos mudavam de lugar, e ela ouvia passos leves quando ninguém estava em casa. Uma noite, tomou coragem e resolveu tirar o espelho da parede. Enquanto o retirava, sentiu uma brisa fria atravessar o cômodo, embora todas as janelas estivessem fechadas. Assim que colocou o espelho no chão, ouviu um sussurro vindo dele. "Por que me esconde?" Apavorada, Renata cobriu o espelho com um lençol e no dia seguinte levou-o de volta ao mercado de pulgas, deixando-o sem olhar para trás. Desde então, os eventos estranhos cessaram, mas ela jura que, até hoje, às vezes sente como se algo ainda a observasse, principalmente quando passa por espelhos. A criança no quarto vazio. Esse relato foi contado por Júlia, que se mudou para um apartamento antigo no interior de São Paulo após conseguir um novo emprego. O lugar tinha um preço ótimo e ficava bem localizado, mas desde o primeiro dia, algo parecia errado. O apartamento tinha um quarto pequeno e vazio que Júlia planejava usar como escritório, mas sempre que passava por ele, sentia um calafrio inexplicável. Ela ignorava, achando que era apenas o clima úmido do prédio velho. Certa noite, enquanto assistia a um filme na sala, ouviu o som de risadas infantis vindo do quarto vazio. Era uma risada baixa, quase sussurrada. Júlia congelou. Sabia que estava sozinha no apartamento. Ela se levantou devagar, pegou seu celular para usar como lanterna e foi até o corredor. Quando abriu a porta do quarto, encontrou tudo escuro e em silêncio. A única coisa que viu foi uma marca de mão pequena, como a de uma criança, impressa no vidro da janela embaçada pelo frio. Tentando manter a calma, limpou a marca e voltou para a sala, decidindo ignorar o que havia acontecido. Nos dias seguintes, os eventos estranhos continuaram. O som de risadas, brinquedos que apareciam no chão sem explicação, e uma vez até ouviu alguém chamar seu nome com a voz de uma criança. A situação se tornou insuportável quando, em uma madrugada, acordou com a sensação de alguém puxando seu cobertor. Quando abriu os olhos, viu uma figura pequena parada ao lado de sua cama. Era uma criança, mas seu rosto estava desfocado, como se fosse impossível focar nele. Sem pensar duas vezes, Júlia gritou e acendeu o abajur. Quando a luz tomou o quarto, a figura desapareceu. No dia seguinte, ela chamou um amigo sensitivo que a aconselhou a deixar o lugar. Segundo ele, o quarto vazio tinha sido cenário de uma tragédia há muitos anos, e o espírito de uma criança ainda vagava ali. Júlia se mudou uma semana depois e nunca mais voltou ao apartamento. Até hoje, ela sente arrepios ao ouvir risadas de crianças em ambientes vazios. A noiva da estrada. Esse relato foi compartilhado por Rafael, um caminhoneiro experiente que passou a vida cruzando as estradas do Brasil. Apesar de já ter ouvido várias histórias de colegas, ele nunca acreditou em assombrações, até uma noite que mudou sua vida. Rafael estava dirigindo pela BR-153, uma estrada conhecida por acidentes trágicos e histórias sobrenaturais. Era quase meia-noite, e ele precisava chegar ao próximo posto para descansar. A estrada estava deserta,
exceto por uma fina neblina que parecia dançar sob a luz dos faróis. Foi então que ele a viu. Uma mulher parada no acostamento, vestida com um vestido de noiva sujo e rasgado. Seu rosto estava parcialmente coberto por um véu, mas Rafael podia sentir o olhar penetrante vindo dela. Pensando que poderia ser alguém que precisava de ajuda, ele reduziu a velocidade. Quando se aproximou, a mulher ergueu uma das mãos, como se pedisse carona. Rafael parou o caminhão e abriu a janela. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher apontou para a frente e murmurou: "Ele ainda está lá. Não me deixe sozinha." Confuso e desconfiado, Rafael olhou para o horizonte, mas não viu nada além da estrada vazia. Quando voltou a olhar para a mulher, ela já não estava lá. Ele desceu do caminhão, iluminando o local com uma lanterna, mas não encontrou sinal de ninguém. Acelerou o caminhão, decidido a ir embora dali o mais rápido possível. Mas, cerca de 5 minutos depois, sentiu um frio intenso dentro da cabine e o som de algo arranhando o vidro traseiro. Ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher novamente, sentada na carroceria, encarando-o com olhos fundos e vazios. Em pânico, Rafael acelerou até chegar ao posto mais próximo. Ao relatar o ocorrido para os outros caminhoneiros, um deles disse que a noiva era conhecida na região. A lenda dizia que ela havia morrido anos antes, em um acidente no dia do seu casamento. Desde então, muitos motoristas relatavam avistá-la vagando pela estrada, buscando algo ou alguém. Rafael nunca mais passou por aquele trecho durante a noite. E sempre que ouve alguém falar sobre a BR-153, ele apenas aconselha: "Se você vir uma mulher de branco, não pare. Por mais que ela peça, siga em frente." A biblioteca silenciosa. Clara sempre foi apaixonada por livros. Quando descobriu uma pequena biblioteca pública escondida em um bairro antigo de Salvador, ficou encantada com a ideia de explorar suas prateleiras esquecidas. A biblioteca parecia abandonada, mas um cartaz na entrada informava que ela ainda estava aberta ao público em horários limitados. Ao entrar, Clara foi recebida por um senhor idoso que parecia ser o único funcionário. Ele mal falou com ela, apenas gesticulou em direção às prateleiras empoeiradas. O lugar era sombrio, com janelas altas que deixavam entrar apenas um pouco de luz, criando sombras que dançavam entre os livros. Clara começou a explorar as estantes. Os livros pareciam organizados de forma caótica, e muitos tinham capas rasgadas ou páginas amareladas pelo tempo. Enquanto folheava um deles, ouviu um sussurro baixo, como se alguém estivesse falando bem perto de seu ouvido. Olhou ao redor, mas não havia ninguém além do funcionário que estava distante lendo um jornal. O sussurro continuou, agora mais claro. As palavras eram difíceis de entender, mas pareciam repetir algo como: "Ajude-me." Clara sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou se convencer de que era apenas sua imaginação. Poucos minutos depois, enquanto escolhia outro livro, viu algo pelo canto do olho. Uma sombra alta e magra se movendo entre as estantes. Quando se virou, a sombra desapareceu. O silêncio da biblioteca parecia opressor, quase ensurdecedor. Decidiu que era hora de ir embora, mas ao se dirigir à saída, percebeu que o idoso não estava mais lá. No lugar onde ele estava sentado, havia apenas uma cadeira vazia e um livro aberto. Quando Clara olhou para o título, sentiu seu coração acelerar. Era o mesmo livro que ela segurava minutos antes, mas agora estava com seu nome escrito na capa. Apavorada, ela deixou o livro cair e correu para fora. Quando olhou para trás, a biblioteca estava completamente escura, como se nunca tivesse estado aberta. Desde então, Clara evita passar por aquele bairro, mas sempre se pergunta quem ou o que estava pedindo ajuda naquele lugar. Gostou dos relatos? Deixe seu like e compartilhe com quem adora mistérios.